Minha gente querida, pré-natal, exames e consultas fazem parte da rotina de uma gestante. A gestação é um período de mudanças e que exigem cuidados para manter a saúde da mamãe e do bebê. Por isso, no próximo dia 15 de agosto, festa da Assunção de Nossa Senhora, é comemorado o Dia da Gestante, uma data para chamar a atenção aos cuidados que toda grávida precisa tomar para ter uma gestação saudável e sem preocupações. Pensando nisso, o Saúde e Fé de hoje fala sobre tudo o que a gestante precisa saber para ter uma boa gestação. E para esclarecer tudo sobre os cuidados na gestação, eu e você vamos receber ela que é médica ginecologista e obstetra, a doutora Bruna Hashimoto. Doutora, boa noite, bem-vinda. Entre em nossa salinha, doutora. Obrigada. Bem-vinda, tá muito chique e elegante, doutora. Obrigada. Bem-vinda, viu? Obrigada. Então, semana que vem a gente tem o seu compromisso de orientar as pessoas. Eu tenho certeza, assim, a doutora já está aqui, minha gente, assim, e nós queremos, assim, a doutora vai reforçar esse convite, viu? E eu queria que você, na sua casa, se você está esperando o seu neném, se você está esperando o seu neném, mande uma foto, que no momento da oração a gente vai fazer questão de projetar a sua imagem. Já que é o dia de Santa Clara, queremos projetar a sua foto, você aí esperando o seu nenenzinho com tanto amor. Doutora, eu estive esse final de semana lá em Santa Catarina, e lá tive uma missa da saúde na cidade de Sara. Eu quero mandar um abraço para o Padre Antônio Madeira. E lá nesse momento especial, teve assim uma celebração tão maravilhosa, tão fofucha, né? Que a minha sobrinha, a Thaís e o Ramon, e eles fizeram o chá de revelação, né? 3 meses e um pouquinho aí de gravidez, enfim, e foram com toda a família, foi maravilhoso. A vovó, minha irmã Rejane, ficou assim com, né? E foi feita a revelação. E aí a gente tem uma foto dos dois. Vamos mostrar a foto dos dois, assim, a Thaís e o Ramon. Mostra a foto, olha que casal lindo. E revelar, adivinha quem tá chegando? Quem tá chegando? O pequeno Gabriel, né? O pequeno Gabriel. Thaís e Ramon, um beijo para vocês, Deus abençoe. Parabéns aí que o Gabriel possa vir com grande alegria, dar esse orgulho para vocês, viu? Então, a Thaís e o Ramon já mandaram a foto, minha gente. Cadê a foto sua? Né? Você esperando aquele nenenzinho maravilhoso. Então, mande a foto para hoje. No momento da bênção, a gente faz questão assim, hoje de mostrar a sua foto, viu? Vamos conversar então sobre os cuidados na gestação, doutora? Vamos. Acho que tem bastante assunto, hein? Muito assunto. Doutora, por favor, gente. Falei demais agora, mas falei com sentido, porque é para incentivar você aí com muito carinho para participar, viu? Temos até aqui um molde aqui. Doutora, por esse molde, essa criança assim, em estado real, seria com quantos meses? Parece uns 7 meses. E 7 meses já, né? Tá bem formadinho já, né? Olha que bem maravilha, formadinho, viu? Já tá encaixadinho, então já tá na posição já para nascer, só esperando crescer mais um pouquinho. Doutora, então hoje a gente está aqui para ajudar na gestação, para ajudar as orientações, as informações e dizer que gestação não é doença, né, doutora? Não, né? De forma nenhuma. A gestação, ela é um período da vida que a mulher tem que esbanjar a saúde. Para ser o melhor para ela, para ser o melhor para o neném. Né? Então, não que não possam acontecer complicações, que não possam acontecer alguns casos de doenças específicas da gestação, mas no geral a gente espera sempre que seja um momento de muita saúde. É a vida que se renova, que nasce, que dá o sinal de vida, a vida que dá o sinal de vida, viu? Doutora, vamos assim do princípio. De repente, aquela moça, né, aquela mulher, de repente descobriu ou de repente está se programando aí para a gravidez. Ou seja, nesse processo de programar-se para a gravidez, o que é fundamental? Bom, como a gente estava falando, saúde. A mulher tem que cuidar da saúde, na saúde geral dela, tem que estar com os exames em dia, uma boa alimentação. Então, tudo isso vai ajudar com que ela se prepare para esse momento que é tão importante da vida. Atividade física, não fumar, não beber, essas coisas todas ajudam que ela tenha uma gestação saudável. Preparar o ninho. Preparar o ninho. Legal. E aí descobriu assim, poxa, a vida vai lá e sentiu que... Quais são os primeiros sintomas, doutora? Assim, que a mulher já intui, opa,
opa, isso não é normal, não estava no meu dia a dia, mas opa, tem alguma coisa acontecendo comigo. Como é que ela descobre isso? A primeira coisa é o atraso da menstruação. Ok. É o primeiro sinal. Algumas pacientes chegam no consultório falando que sentiram primeiro dor na mama, que é a mastalgia, e, sim, um pouquinho de desconforto abdominal, um pouquinho de náusea e já desconfiaram. Mas o mais comum, a primeira coisa é o atraso da menstruação. E ela descobriu que está grávida. Quais são os primeiros passos que ela tem que dar, doutora? A primeira coisa é procurar... Vibrar. Vibrar e procurar uma unidade de saúde. Tá. Seja um particular ou SUS, o ideal é ela ir fazer um teste, confirmar essa gestação e dar início ao pré-natal. O pré-natal é toda a rotina de exames e cuidados que a mulher deve fazer durante o período de gestação. Porque tem gente que me pergunta, o que é pré-natal? Pré-natal é isso, é essa rotina que já está bem estabelecida, Ministério da Saúde, Organização Mundial de Saúde, já determina alguns exames que devem ser feitos. Então, ela tem que iniciar a rotina de pré-natal. Nesse pré-natal, certamente, né, com a doutora Bruna, ou, né, um ginecologista, enfim, ela vai receber as orientações, ou seja, o que de repente, assim, a partir de agora, ela também, tendo consciência de que tem um ser lá em formação, ela também tem que, não sei, mudar alguns hábitos, ter cuidado com algumas coisas, doutora? Por exemplo? No geral, vai ser iniciado algumas vitaminas, né, suplementação, porque a nossa alimentação acaba falhando mesmo. Então, o principal é iniciar o ácido fólico, para que ela tenha esse suplemento adequado durante a gestação. Vai receber algumas orientações se ela tinha o hábito de tomar bebida alcoólica, por exemplo, não pode, fumar não pode. Então, até de atividade física e tudo mais, o que ela deve? Se ela já tem o hábito de fazer atividade física, no geral ela deve continuar. Vai reduzir um pouquinho a intensidade, reduz um pouquinho a carga de peso e tudo mais, mas não é para parar completamente, se ela estiver saudável. E outras coisas de alimentação, você não esquecer nunca da ingesta de água, de comer frutas, verduras, se alimentar bem. Então, isso tudo logo de cara, na primeira consulta, seja com o médico ou nas unidades básicas, ela vai ser atendida normalmente por uma enfermeira. Ok. E vai passar esse tipo de orientação e já vai dar o pedido dos exames e tudo mais. Quais são os tipos de exames, doutora, assim, principais? Ela vai fazer alguns exames de sangue que detectam se na unidade que é chamado básica, pré-natal. Que é o chamado pré-natal. Ok. Nas unidades de saúde, ela vai fazer alguns testes que saem na hora de doenças, principalmente as sexualmente transmissíveis, que é HIV, sífilis, hepatite. Então, já faz na hora. E ela vai receber o pedido para fazer os outros exames. Hemograma, glicemia, porque ela tem que saber se está tudo bem, né? Saber se está tudo bem com tireoide. Vai receber o pedido de ultrassom, porque o ultrassom logo no comecinho, mas não vai dar para ver muita coisa. Mas é importante saber, por exemplo, se a gestação está evoluindo bem, se eu tenho um feto, se eu tenho 2, 3 ou nenhum, pode existir uma gestação sem embrião, se ele está se formando na região adequada, se ele está inserido dentro do útero, porque podem acontecer alguns casos de gestação ectópica, por exemplo, quando essa gestação se forma na trompa. Então, esse primeiro exame que ela vai receber é um pedido de ultrassom também. Depois de quanto tempo, assim, que descobriu? Na 7ª semana de gestação, a gente já tem que ver tudo isso. Entendi. Não dá para ver um bebê formado, né? A gente fala que é o ultrassom do feijão. Tá. Vai ver uma manchinha lá, mas é importante saber. É o primeiro, então. É o primeiro. E depois de quanto tempo ela continua fazendo isso? Obrigatoriamente, ela deve fazer mais um ultrassom ainda no primeiro trimestre, que é o ultrassom morfológico. No ultrassom morfológico, eu já tenho um bebezinho em formação. Ok. E aí eu vou conseguir avaliar nesse bebê se existe algum risco de malformação. Vai ser avaliado algumas medidas, por exemplo, translucência nucal, que é o mais importante, que vai me dizer se existe um risco maior ou menor desse bebê ter o desenvolvimento de doenças
que são genéticas, né? Ok. As principais, são as trissomias do 21, do 13, que é a síndrome de Down, síndrome de Edwards. Então, a gente consegue ver nesse primeiro ultrassom se ela tem um risco No ultrassom maior. ou exame de sangue? Não, ultrassom. No ultrassom, se ela tem um risco maior ou menor de ter esse tipo de doença. Gente, hoje o assunto é cuidado, né? Os cuidados de uma gestante para uma boa gestação, né? A dobradinha valeu, viu? Então, se você está esperando um nenenzinho, tem alguma dúvida, enfim... Thaís, se você tem alguma dúvida, é a sua oportunidade de perguntar aqui também, viu? E não esqueça, é claro, de mandar aquela foto bonita. A gente quer mostrar você esperando o seu nenenzinho aqui no programa Saúde e Fé, viu? Então, isso tudo já no início e a partir desse essa primeira bateria de exames, aí tem que ter um acompanhamento regular, doutora. Normalmente é mensal. Mensal. Todos os meses ela vai passar em consulta. Vai conferir peso, como é que está o ganho de peso, pressão, né? A partir de mais ou menos umas 15 semanas a gente vai ouvir o batimento do coração durante a consulta para ver se o neném está com um bom batimento. É importante passar, por exemplo, também numa nutricionista ou o próprio ginecologista, obstetra ali, o médico da gestante ali, já orienta tudo isso. Eu costumo dizer que todo o suporte que ela conseguir ter durante a gestação vai ser muito bom. Nem todas conseguem fazer uma consulta com um nutricionista, por exemplo, durante a gestação. Então, o médico ou a enfermeira que estiver atendendo já vão passar algumas orientações básicas. Alguns cuidados, por exemplo, com comida crua, né? A gente vai comer fora ou comer alguma coisa que tem um risco de estar contaminado. Se é um alimento cru, eu tenho um risco maior. Evitar, então. Então, a gente deve evitar durante a gestação. Quando vai carne fora, crua, quando em casa lava bem, etc. Exatamente. Né? Em casa a gente tem um cuidado, Okay. A gente sabe que foi um alimento que foi bem refrigerado, que ele teve um transporte adequado, então tudo isso influencia. Outras orientações que ela vai receber com relação a pintar o cabelo, com relação a procedimentos estéticos, então tudo isso, sim, não ficar utilizando ácidos, não usar tintura de cabelo que tenha metais pesados ou amônia na composição. Tudo e por que, isso, doutora? isso passa para a pele ou não? Pode ter absorção e a placenta ela funciona como uma barreira, mas ela não consegue filtrar tudo, então pode chegar até o bebê. Ah, mas toda gestante quer ficar bonita. Ela já é bonita, doutora, assim, por natureza, enfim. E quando está esperando o neném, parece que essa mulher fica mais linda ainda, né, doutora? Fica mesmo. E aí, como é que ela pode se produzir assim? Ela quer se mostrar, doutora. Ela pode usar alguns produtos naturais. Para o cabelo, a gente costuma... Rena, por exemplo, é super comum e é natural e não tem nenhum problema usar durante a gestação. A gente só pede para esperar o período de formação do bebê, que são as primeiras 12 semanas, e dali para frente ela pode usar. Pode usar. 12 semanas corresponde a 3 meses. 3 meses, Então, há esse... É um mito, ou seja, as primeiras 12 semanas é um período mais crítico. Existe isso ou é mito? É um período mais crítico de verdade, porque é o momento de formação de todo o sistema nervoso, do neném, de aparelho digestivo, tudo isso está se formando. Ok. Depois essas coisas vão crescer e vão se desenvolver melhor, mas a formação é até então, cuidado. A 12ª semana. Agora, hoje o assunto é cuidado na gestação. Mas você sabia que também um tema muito importante na gestação, que é justamente para que a gestação possa viver esse período de melhor forma, é importante também saber sobre os direitos, sabia? E os direitos, por isso vamos conferir no VT alguns dos direitos essenciais da gestante. Confira conosco. Olá, eu sou a advogada Emília Augusta da Costa e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre os direitos da gestante. É muito importante a mulher ter o conhecimento que desde o início da sua gestação até o pós-nascimento do filho, ela adquire alguns direitos, dentre os quais destacamos alguns. Nós temos o direito ao afastamento remunerado. É no caso daquela gestante que possui uma gravidez de alto risco, sendo constatada por um médico, essa gestante permanecerá afastada e terá direito a receber auxílio-doença. Nós temos um outro direito para aquela mãe que já retornou ao trabalho, que é o direito de amamentar o seu filho.
ela terá direito a 2 intervalos de 30 minutos cada para amamentar o bebê até 6 meses de vida. Esse intervalo não poderá ser descontado do horário do almoço. Existe também uma lei, que é a Lei de Alimentos Gravídicos, para essa mãe que precisa da ajuda do pai poder propor uma ação de alimentos gravídicos para poder pedir ajuda para custear as despesas provenientes da gestação. E por fim, existe o direito de amamentar a criança onde e quando quiser. A mulher pode e deve amamentar o seu filho onde e quando quiser, sem poder ser constrangida ou impedida. Existem multas, inclusive em 5 estados, para aquele que constranger essa mulher que está amamentando. Também no Brasil, existem políticas públicas que desenvolvem, que agregam os direitos da gestante, entre elas as Políticas Nacional de Atenção Obstétrica e Neonatal, que desenvolve ações de prevenção e assistência à saúde das gestantes, parturientes e recém-nascidos. Para mais informações, a mulher gestante ela pode consultar um advogado profissional da área para poder auxiliá-la no tocante aos seus direitos. Legal isso, né, minha gente? Legal isso. A gente vai tentar fazer aqui no Saúde e Fé, trazer essas dicas, esses esclarecimentos, essas orientações, assim, pra gente... a gente está num país maravilhoso, que a gente ama o nosso país, mas, assim, às vezes tem pessoas que não gostam de dizer os nossos direitos. A gente só tem os nossos deveres, enfim, né? As taxas, enfim. Mas a gente vai trazer aqui no Saúde e Fé também esse direito. Você viu quanto direito, quantas coisas lindas, assim, você gestante pode buscar e se amparar de tudo isso. É bonito demais. Ela falou sobre gestação de alto risco, depois eu vou pedir para a doutora Bruna se comentar um pouquinho sobre isso. Mas agora, minha gente, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar o nosso primeiro intervalo, dá tempo de você achar aquela foto que está lá guardada no seu celular, enfim, mandar para a gente, porque no final do programa a gente quer mostrar todas as fotos das gestantes, viu? Esse é o Saúde e Fé, minha gente, Rede Aparecida de Comunicação, especial hoje. A gente volta para o intervalo com você. E já estamos de volta ao vivo e em cores aqui pela Rede Aparecida de Comunicação com o nosso Saúde e Fé. Hoje falando sobre esses cuidados, nessa fase tão bonitinha, cuti-cuti-cuti. É um programa cuti-cuti-cuti, minha gente, assim, recebendo a doutora Bruna Hashimoto, nossa médica obstetra, né, ginecologista. Obstetra. Mas eu tenho que dizer assim que é a mãe do Felipe e do Arthur, né, e a esposa do Giovanni, né? Isso mesmo. E, doutora, a gente viu no intervalo que domingo que vem agora é o Dia dos Pais, né? E eles também, ou seja, têm uma missão importantíssima naquele momento, em todo o processo aí da gestação, né, doutora? No mesmo momento. Que importância que o Giovanni teve? O Giovanni, ele é fundamental. Nossa, até é difícil de falar, porque assim, ele é muito importante. Sem ele, eu não conseguiria ser a mãe de qualidade que eu acho que eu sou. Porque existe uma dedicação intensa no cuidado. Hoje é ele que está lá com as crianças, por isso que ele não veio. Mas exatamente para eu conseguir fazer o que eu faço, eu dependo dele. Assim... Ô, Giovanni, os olhinhos dela aqui estão emocionados, viu, Giovanni? Tá vendo? Continua firme. Agora, o Giovanni é um caso à parte, né? Um caso à parte. Deveria ser de todos os pais. E para os pais em geral, para serem assim como o Giovanni é? Eu acho que os pais têm que entender que no momento que nasce uma criança, nasce uma mãe e nasce um pai. Então, não nasceu só uma mãe, não nasceu só um neném, nasceu um pai, nasceu aquela família. Então, eu acho que isso é muito importante. O pai está presente nas consultas, o pai está presente no momento do parto. Agora há pouco foi falado sobre os direitos. A gestante ela tem o direito de ter esse acompanhante na sala de parto, acompanhando o nascimento. Então, o pai é fundamental. E ele participar disso, do processo todo, dar o apoio psicológico, porque a gestação é um período muito pesado. A alteração hormonal e as pacientes, elas realmente ficam em momentos, às vezes, de depressão, de medo, ao mesmo tempo misturado com ansiedade, com felicidade. Então, ele ser esse suporte, ele ser essa pessoa que está do lado, está incentivando,
cuidando, ajudando ali naquela alimentação saudável, vamos praticar um exercício, vamos caminhar juntos. Legal, legal. Vamos dormir bem, vamos fazer coisas de qualidade durante o nosso dia. Então, eu acho que isso é muito importante. Doutora, a gente sabe que no processo de gestação, o organismo, o corpo da mulher vai se adaptando, enfim, é um elemento a mais que está ali, que o fígado tem que chegar um pouquinho para lá, o estômago um pouquinho para cá, o pulmão um pouquinho para trás, enfim, para adaptar essa nova vida que está ali. O que acontece o visual a gente vê, né? Um visual, enfim, a barriguinha crescendo, mas o que acontece com o corpo da mulher, o que acontece com a cabeça da mulher nesse período todo que ela sabe que o corpo dela está se transformando, doutora? E uma transformação rápida. Rápida. Muito rápida. Ela vai ter uma mudança de posição da coluna, por exemplo, ela vai mudar o ponto de equilíbrio dela para andar, para sentar. Ela vai... Imagina, né? Aqui, né? Exatamente. A curvatura aqui da coluna, ela vai mudando durante a gestação, por isso que o ponto de equilíbrio muda, exatamente para equilibrar esse peso a mais. Ela vai ter alterações para dormir, porque também não é fácil com esse peso, com tudo apertado, ter uma noite de sono relaxada, com qualidade, né? Com a barriga para cima, fazendo pressão em cima do tórax, do pulmão. Então, essas mudanças físicas, ela vai ter mudanças de humor, ela vai ter, como eu estava falando, o hormônio durante a gestação muda muito. Eu falo para algumas pacientes, é um bombardeio. A gente pensa às vezes na mulher de TPM, pensa uma TPM que quase que dura uns 9 meses. E pode até piorar depois no pós-parto, porque ela pode até entrar em depressão e tudo mais. Então, por isso que a compreensão, o apoio do maridão é fundamental, viu? Doutora, chegaram perguntas, estão chegando perguntas. É a Mariana Tonini. Obrigado, Mariana. Não disse a cidade, Mariana, mas seja muito bem-vinda ao Saúde e Fé, viu? Boa noite, Frei, doutora. Enjoo e vômitos no 5º mês. Pergunta a Mariana. É normal, doutora? Responda para a Mariana que está vendo a senhora agora. Normal, Mariana. Durante toda a gestação, o hormônio da gravidez, ele causa a sensação de náusea, vômito. É mais comum que isso termine por volta de 14, 15 semanas. Mas algumas pacientes realmente podem ter esses sintomas prolongados. Tem que cuidar, tem que ter uma alimentação leve, porque isso também se deixar de não cuidar, se agravar muito, ela pode ter até uma desnutrição. Então, é importante tratar. Procure o seu médico e procure tratamento. Muito bem, Mariana, muito obrigado, viu? Vamos ver a próxima pergunta chegando aqui. É a Eliane. Eliane, muito bem-vinda aqui ao nosso Saúde e Fé. Eliane, gostaria de saber se quem já tem filho pode engravidar aos 44 anos, pergunta a Eliane, doutora. Pode. Ele não tem problema. Mesmo se fosse a sua primeira gestação, você pode querer engravidar aos 44 anos. Toda gestação acima dos 40 anos, ela é considerada uma gestação de alto risco, mesmo já tendo um filho antes. Então, os cuidados de alimentação e o pré-natal todo, ele vai ser um pré-natal com muito mais atenção. Mas que pode engravidar, pode. Tá certo. Tá vendo como vale a pena perguntar? Gente, estamos falando da gestação, mas uma preocupação de todas as gestantes é com a amamentação. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, é recomendável manter o aleitamento materno até os 2 anos, sendo que até os 6 meses só o leite materno é suficiente. Pensando nisso, vamos conferir um VT que traz algumas dicas para melhorar a amamentação. Confira! Olá, eu sou Luciana Ferreira, sou enfermeira obstetra e consultora de amamentação. Hoje eu vou dar algumas dicas para vocês para facilitar o processo da amamentação. O leite materno, ele é o alimento mais completo para o seu bebê. Ele é rico em vitaminas, sais minerais, proteínas e imunidade. Não existe leite fraco. Existem técnicas corretas para te ajudar na amamentação. A primeira dica é você procurar um local tranquilo, sem muitos ruídos ou interferências, para que você se conecte com o bebê e aproveite esse momento da melhor maneira. A segunda dica é você fazer uma massagem na sua mama em movimentos circulares
e movimentos de ordenha para facilitar a saída do leite durante a sucção do bebê. A terceira dica é fazer uma rosquinha de fralda de tecido com um orifício central para que proteja esse mamilo que pode estar fragilizado. Para fazer a rosquinha de fralda, você precisa de uma fralda, eu dobrei no meio, vou enrolar. Vou deixar um orifício no meio. Vou colocando essa parte, as pontas para dentro, e ela vai ficar no formato de uma rosquinha. Ela serve para proteger o seu mamilo, que pode estar fragilizado, do contato com o tecido da roupa. Outra dica é como você deve posicionar o seu bebê durante a amamentação. Apoiar o seu bebê no antebraço, posicioná-lo de maneira que fique barriga com barriga, os lábios voltados para fora, o queixo encostado na mama. Ele deve abocanhar toda a areola e não somente o bico. A amamentação deve ser em livre demanda, ou seja, toda vez que o seu neném solicitar ou sentir fome ou sede. Quando você for amamentar, nunca se esqueça de ter uma garrafa de água, pois o seu corpo ele precisa repor todo esse líquido que é utilizado para o aleitamento materno. Os benefícios do leite materno para o bebê é que ele possui todos os nutrientes que o seu bebê precisa: proteínas, sais minerais, vitaminas e imunidade. Até o 6º mês de vida, o leite materno é um alimento essencial e mais completo para o seu bebê. Que bonito, né, gente? Parabéns à equipe aí, por todo esse carinho, essa ternura. Dicas valiosíssimas, atualíssimas, assim, parabéns aí de coração. E espero que você em casa, você que aí está com o nenenzinho do colo, já tenha absorvido essas dicas, né, para melhor, assim, se cuidar e cuidar da saúde do seu bebê. Importante que ela disse, doutora, o leite materno tem tudo que o neném precisa. Tudo. Quem amamenta não precisa complementar com água, com chazinho, não precisa entrar com fórmula. Se o neném tiver com ganho de peso adequado, é só amamentação e a partir de que tempo que se pode introduzir e o que introduzir? A introdução alimentar ela é feita a partir do 6º mês de vida. Ok. Ideal a gente começar com frutinhas, né? E aí vai evoluindo de frutas para legumes, tudo muito bem cozido. E aí vai começar as papinhas, vai começar alimentos sólidos. Existem métodos de introdução. Tem métodos que utilizam a papinha, tem métodos que utilizam já o alimento sólido direto. E a criança já segurando e já tentando experimentar sozinha. Doutora, durante o período gestacional, enfim, né? Claro, a amamentação depois que a criança está aqui no colinho, etc. Nesse período, como é que a mulher vai se preparando para a questão do leite, doutora, assim, da produção do leite? Eu acho que é importante ela se preparar psicologicamente. A amamentação, ela, principalmente em livre demanda, ela exige muito de dedicação. Então, ela precisa se preparar para isso, para se dedicar exclusivamente, na medida do possível, de cada pessoa, quem tem que voltar ao trabalho, às vezes no 4º mês, né? São 120 dias de licença, vai passar 2 meses com um pouquinho de dificuldade, mas principalmente nesse começo, dedicação. Ela vai preparar o corpo estando com as vitaminas, a gente mantém a vitamina que usou durante o pré-natal, a gente mantém durante a amamentação, e uma boa alimentação, muita água, como ela falou ali na entrevista, manter a garrafinha de água do lado para ela poder se hidratar muito, que é assim que ela vai conseguir produzir o leite. Agora, nesse sentido ainda, doutora, acho que é questão de esclarecer, de informar, a vestimenta, a roupa, ou seja, o seio está ali, está se formando, ela tem que usar um número maior de sutiã, como é que é esse o processo? Orientação para
A mamãe. A mama vai crescer durante toda a gestação. Ela tem que estar com uma roupa confortável. Ok. Tem que estar com um sutiã ou um top que tenha sustentação, para ela não ter dor, nada disso, e que esteja confortável. Nada muito apertado, nada de querer levantar a mama, que existia antigamente, que tinha que levantar a mama para não empedrar embaixo, mas não precisa. A questão de vou raspar com a bucha, o bico, que é para a pele já ficar pronta para amamentação, isso não precisa. Uma única coisa que vai adiantar é o banho de sol. O banho de sol na mama, sim, ele vai ajudar a preparar. Agora, coisas abrasivas, fazer esfoliação, passar a bucha, esfregar a toalha, isso vai causar um trauma no mamilo e isso não ajuda a preparar o mamilo para a amamentação. Diante dessa realidade, doutora, sempre tem aquelas situações incômodas, enfim, como amenizar isso? Que dicas que a doutora daria assim para a questão, poxa, tá vindo um enjoo, tá vindo uma situação assim de desagradável, o que uma mãe poderia já antecipar para amenizar essas cargas, doutora? Difícil prever em que momento essa situação desagradável vai acontecer. O que eu recomendo, nunca passar mais do que 3 horas sem se alimentar, porque aí ela vai evitar que fique com hipotensão ou hipoglicemia, a náusea, o enjoo, eles são mais comuns durante a manhã. Então, algumas pacientes eu falo, já leva para o quarto alguma coisa que seja um alimento seco. Logo que acordar, já come. Antes de fazer a escovação, a higiene matinal, antes de levantar, porque aquilo vai eliminar aquele pouquinho de líquido que fica no estômago durante a noite. E aí, a hora que ela levanta e se movimenta, ela não vai ter nada para vomitar. Ela já vai fazer um bolo alimentar que já vai ser digerido. O Ramon, que é o pai do Gabrielzinho que está vindo, da minha sobrinha, ele falou assim que não aguenta mais. Ele falou assim, tio, não aguento mais. A geladeira está sempre vazia em casa, porque a Thaís tem uma fome agora de leão. Ela para comendo, ou seja, comer o quê? Né? Comer o quê? O que ajuda na alimentação nesse período aí fantástico. Igual a minha sobrinha que a geladeira está vazia. A geladeira está vazia porque ela deve estar muito bem, não está enjoando nem nada. Mas pode comer tudo, não tem problema. Entendi. O que vai ajudar a não ter muito enjoo é evitar os alimentos que são muito sopa, chá, essas coisas que esses são doces, muito... esses processados, Os doces doutora. são ultraprocessados, são terríveis Ok. na gestação. Toda essa gordura, todo esse açúcar em excesso, isso vai dar mais enjoo. Doces, pudins, sobremesas, qualquer sorvetes, doce. etc. Qualquer doce. Dá uma maneirada. O ideal mesmo seria parar. Ok. A gestante, o ideal seria não comer açúcar. Na verdade, o ideal seria todas as pessoas não comerem. Não ter esse hábito em casa, porque você vai ter um neném. Esse neném também não vai poder comer açúcar, então o ideal seria todo mundo parar. Mas durante a gravidez, se ela puder evitar o máximo, o doce vai ajudar. Maravilha, gente. Você está vendo, gente, quantas informações valiosíssimas? Esse é o nosso Saúde e Fé. Queremos que a sua gestação, você que está esperando o neném, seja a melhor possível. Você esperou tanto e agora está vindo, então a gente quer ajudar você a levar adiante esse processo maravilhoso, o processo da vida, viu? Vou chamar o intervalo, na sequência temos muito mais informações e eu já quero ver foto, eu já espero ver foto aí de você esperando o seu neném. A gente volta já. E já estamos de volta ao Vivo em Cores aqui pela Rede Aparecida de Comunicação com o nosso Saúde e Fé. Hoje falando sobre os cuidados nessa fase da vida tão especial, a formação de um neném que está chegando, um bebê que está chegando, uma nova vida, viu? Estamos aqui recebendo a doutora Bruna Hashimoto, nossa médica, ginecologista, obstetra, que com muito carinho aceitou o nosso convite, está dando uma aula aí de ternura e de cuidados, viu? Mas também temos o nosso Instagram, minha gente. Nosso Instagram aqui, graças a Deus, olha aqui, está subindo, né? E a gente coloca no Instagram, olha a nossa foto aqui de hoje, temos momentos maravilhosos, dicas que a gente faz de alimentação, enfim, tá tudo aqui, gente, tá tudo aqui que a gente coloca com muito carinho para ajudar você a ser esse canal também de saúde, viu? Um canal interativo onde você pode participar, fazer a sua pergunta, interagir, né? E graças a Deus a gente está aumentando o número de seguidores, mas você também pode fazer a sua parte e seguir a gente. Entra lá, Programa Saúde e Fé,
Temos com 4.289 seguidores, a gente está aumentando. É um serviço de utilidade pública e dicas fantásticas e bastidores do nosso programa para você acompanhar, viu? E a gente faz a gente faz os stories, coloca as nossas dicas fantásticas e tem pergunta que chega aqui, olha, o nosso story, tá vendo o interativo, gente? Tem dúvidas? Envie sua pergunta. Quais os tipos de exercícios que a gestante pode realizar? A pergunta da Thaís, olha, a Thaís é minha sobrinha, doutora, mandou essa pergunta, Thaís, obrigado, viu? Exercício, doutora, ela pode correr 10 quilômetros? Pergunta a Thaís. Thaís, se você já corria 10 quilômetros antes de engravidar, você pode correr. Não é o comum, mas o que eu recomendo é, se você já praticava atividade física, continue praticando. Se você não praticava e está buscando ter mais saúde, dê preferência para algumas atividades que são mais leves e que vão trazer muitos benefícios durante a gestação, com fortalecimento da sua coluna, com fortalecimento da massa muscular. Os mais indicados para a gestante normalmente são a hidroginástica, o pilates, treinamento funcional. Então, isso ajuda muito durante a gestação. E evitar as quedas, né, doutora? É importante, evitar né? as quedas. Evitar as quedas. Muitas pessoas, doutora, a gente escuta, voltando a essa questão da alimentação, assim, ai, pelo amor de Deus, jamais evite frutos do mar, não pode comer nos 3 primeiros meses ou durante a gravidez. Ou seja, é mito, é verdade? Que orientação a senhora dá? É mito. Pode comer, não tem problema. Eu falo para as pessoas pensarem, quem é caiçara, que já vive, come todos os dias, eu não tenho que tirar o peixe da mesa da pessoa. Eu tenho que prestar atenção na procedência do alimento, né? E evitar alguns tipos de alimentos que vêm, por exemplo, de animais criados em cativeiro ou de águas que são contaminadas, que podem ter metais pesados e tudo mais. Então, isso tem que evitar. Mas a dieta geral de evitar peixe, não pode comer salmão, não pode ir no restaurante japonês. Se está acostumado, pode, né? Pode. Agora, doutora, a gente falou de exercício, a gente falou de alimentação, enfim. O repouso também é fundamental? O repouso, ele é fundamental se tiver alguma alteração na gestação. Se não, não. Ela não precisa ficar em repouso. Como a gente falou no começo, a gravidez é um momento de saúde da mulher e não de doença. Tá. Agora, a gente viu ali tanto aquela advogada, enfim, alto risco, ou seja, existem alguns tipos de gestação, doutora? Existem. Vou citar até a minha, uma gestação gemelar, por exemplo, já é considerada uma gestação de alto risco. Que é, por exemplo, a mãe do Felipe e do Arthur? A mãe do Felipe e do Arthur. A própria. Gestações em que a paciente tem outros problemas de saúde, hipertensão, diabetes, então ela vai se tornar uma gestante de alto risco. A gestação acima de 40 anos, ela é uma gestação de alto risco. Por mais que esteja tudo bem, a gente tem que ter muita atenção com essa gestante. Ou a gestação que durante a gravidez ela desenvolveu algum problema de saúde. Hipertensão da gestação, diabetes gestacional são as mais comuns. Entendi. Doutora, pergunta que chegou da Rita Ferreira pelo nosso WhatsApp. Boa noite, Rita. Bem-vinda ao Saúde e Fé, Rita. Quem tem deslocamento de placenta no primeiro trimestre deve ficar de repouso a gestação toda e quais os riscos? Pergunta a Rita. Até mesmo para completar a sua resposta, doutora. Quando existe normalmente é um descolamento da placenta, ou seja, um sangramento que pode acontecer aonde a placenta está grudando no útero, ela tem que ficar de repouso. Se ela repetir o ultrassom e esse ultrassom já absorveu o sangramento, não tem mais nada, ela pode voltar para as atividades. Entendi. Mas enquanto tiver com áreas de descolamento, ela tem que ficar em repouso. É fundamental isso. É fundamental ficar em repouso. Agora, doutora, durante esse período, assim, a futura mãe está chegando já a hora do parto, aí, a hora, assim, como conter essa ansiedade? O corpo pode ficar um pouquinho mais inchado, as pernas podem ficar mais inchadas. Como regular tudo isso e conter a ansiedade, doutora? Conter a ansiedade acho que é o mais difícil de conter, porque está chegando o momento, é muita curiosidade, ver o rostinho. Agora, lidar com esse inchaço, principalmente de pernas e pés, o tornozelo às vezes ele fica, parece um pãozinho,
repouso moderado no final da gestação. Então, vai fazer as suas atividades, já faz numa intensidade menor, chegou em casa, pezinho para cima, de preferência, a hora que for deitar, na mesma altura do coração, massagem nos pés, drenagem linfática, isso tudo vai amenizar o inchaço. E muita água. Okay. Eu estou inchada, vou tomar água? Sim, eu vou melhorar a circulação. Mas tem aquela festa, aquele casamento, doutora, que eu fui convidada, enfim, e eu tenho que estar, né, elegante, enfim. Então, eu posso usar um saltinho, né? Grávida usando saltinho, doutora? O saltinho pode, o saltão... Atenção, hein? Atenção. O saltão, não. Durante a gestação, as articulações, do mesmo jeito que a perna fica inchada, as articulações vão ter mais líquido nelas. Então, vai causar uma instabilidade da articulação. Aumenta o risco de torcer o pé, cair, poder se machucar. A gente pede para evitar o salto fino, o salto muito alto. Se precisar usar um salto mais baixinho, de preferência mais largo, para ter um equilíbrio melhor. E aí vem, doutora, assim, já na reta final, enfim, aquelas dúvidas. Cesárea normal, como ajudar uma futura mãe nesse processo aí, doutora? Eu converso com todas, assim, o parto ele tem que ser o melhor para a mãe e para o bebê. Não tem que ser normal, não tem que ser cesárea. Enquanto está tudo bem, mãe bem, o bebê bem, todo mundo saudável, não tem motivos para se querer fazer uma cesárea. Okay. Tá correndo tudo bem, vai nascer de um parto normal. A partir do momento que eu tenho alguma complicação, se eu precisar fazer uma cesárea, eu faço. Não tem problema nenhum. Ninguém vai ser menos mamãe porque passou por um parto cesárea. Então, não tem como escolher isso antes. Existe a vontade. Eu tenho vontade, tá tudo bem, eu quero que seja um parto normal. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que estar preparada e preparar a minha paciente para que, se tiver alguma urgência, alguma intercorrência durante aquele trabalho de parto, que muitas vezes pode acontecer só naquele momento, que eu não tenho como prever, eu tenho que saber que uma cesárea, ela vai ser de muita ajuda. Vou para o WhatsApp, doutora, a Regiane de São Paulo. Obrigado, Regiane, por acompanhar o nosso programa. Tenho certeza que você está aprendendo bastante, viu, Regiane? Boa noite, Frei. Doutora, a gestante deve controlar o peso? Quantos quilos é recomendado engordar na gravidez? Não podemos comer quando desejamos, é correto? Agradece a Regiane, doutora. É isso, não pode assaltar a geladeira o tempo inteiro. Ela tem que controlar o ganho de peso, a média de 1 a 2 quilos por mês, sendo que esse ganho de peso no começo da gestação ele vai ser menor, mas no final da gestação é mais difícil de controlar. Então, uma alimentação saudável vai ajudar muito, tem que controlar. Quando a gente tem uma gestante que já ganha mais do que 3 quilos em um mês, ela aumenta o risco de ter diabetes gestacional. Então, tem que controlar o peso, sim. E ela perguntou se não podemos comer quando quiser. Pode, desde que coma alguma coisa. Não vale assaltar a geladeira e comer bolo toda hora. Aí isso vai ser muito prejudicial. O tipo de alimento, né? Vai comer uma fruta, vai tomar um iogurte, vai ser uma coisa saudável. Agora, doutora, nesse sentido assim, a gente sabe que tem as estações do ano, etc. Então, a pessoa ela se sente acalorada ou com muito frio, enfim. Como controlar isso, se abanar, etc., né? Se refrigerar, ar-condicionado, enfim, como esse processo, quando tem aquelas situações assim, tanto de frio como de calor excessivo? A maioria das grávidas vai sentir calor. Tá. Mesmo durante o inverno, a maioria continua sentindo muito mais calor do que o habitual. Eu já sou friorenta, chegou na gravidez, calor. Ar-condicionado, principalmente agora com a pandemia, tomar todos os cuidados com os ambientes fechados, usar sempre máscara para evitar a contaminação, porque o ar-condicionado ele vai te refrescar, mas ele também pode trazer uma contaminação maior. Ok. No calor, engravidei no final da gestação e está naquele verão com muito sol, muito calor, se hidratar muito, evitar a exposição ao sol,
toda vez que for se expor ao sol, não esquecer de passar protetor solar, porque senão vai ter mancha na pele e evitar essa exposição grande mesmo. A senhora falou de pele, etc, né? Há uma queixa, a questão também estética, mas eu quero uma orientação nesse sentido assim, olha, estão surgindo estrias, etc. Como lidar com isso? Como evitar isso depois do parto? A pele volta à sua normalidade, porque ali a elasticidade ela está acontecendo. Foi ao extremo, né? Existem muitos cremes de prevenção de estrias que eles devem ser usados desde o começo da gestação. Não adianta quando a barriga já cresceu, eu querer passar um creme para evitar a estria. Então, se eu fizer prevenção durante a gestação, com cremes específicos, eu vou conseguir evitar o aparecimento de muitas estrias. Existem pessoas que têm mais tendência e outras que têm menos. O tipo de pele interfere muito. E depois que a estria já apareceu, no pós-parto, a pele vai voltar. Manter sempre muito bem hidratada, massagem, drenagem, isso vai ajudar a melhorar a estética da pele. Doutora, a Diandra de Salvador, Bahia. Bem-vinda, Diandra. Deus te abençoe. Bem-vinda ao Saúde e Fé, Diandra. Quem já fez cauterização no colo do útero, tem algum risco na gravidez? Pergunta a Diandra, doutora. Não, a cauterização ela não interfere durante a gestação. Existem outros procedimentos de colo do útero que chamam conização, que é a retirada de uma parte do colo do útero, que isso sim pode interferir porque vai deixar o colo do útero mais curto e aumenta o risco de parto prematuro. Mas a cauterização, simplesmente, ela não interfere, pode ficar tranquila. E a Késia Larissa, obrigado Késia, seja bem-vinda ao nosso programa. A placenta não está desenvolvendo durante a gestação. Quais os cuidados que deve-se ter? Primeiro, entender por que essa placenta não está se desenvolvendo. É muito comum, por exemplo, em paciente que fuma. A placenta não consegue se desenvolver. Okay. Ou pacientes que estão em situação de estresse demais, né? Pacientes que têm pressão alta, a placenta também não se desenvolve. E pacientes com muitas atividades. Então, a placenta não está se desenvolvendo, repouso, tentar entender o máximo possível o que está acontecendo. E existem algumas medicações que talvez tenham que ser usadas para melhorar o crescimento da placenta. Doutora Bruna, conversar com o neném, cantarolar, criar um ambiente saudável, ele escuta tudo, vai absorvendo tudo. Como é que é assim, o clima de conversar, de cantar as cantigas de Ninar, doutora? As cantigas de Ninar, elas são um momento de carinho. O neném, ele está escutando, ele reconhece a voz da mãe, a voz do pai, das pessoas que estão em volta, sejam avós muito presentes, que estão dando esse suporte, tios, tias. Então, o quanto você conseguir falar com o neném, ele já vai se acostumar com aquele tom de voz, ele vai entender que aquilo é um ambiente seguro, então ele vai crescer tranquilo. Então, é muito importante, desde o começo, essa manifestação de carinho, de amor, dele entender que ele está se desenvolvendo num ambiente seguro. E cuidar o exagero de colocar o hino do clube, tá, gente? Assim, na criança, assim, não exagera, tá? Gente, tivemos o prazer de conversar com a doutora Bruna Hashimoto, nossa médica ginecologista obstetra. Tá no Instagram para você segui-la, por favor, é @Clínica Ela SJC, São José dos Campos, enfim. Doutora, eu queria imensamente agradecer, foi uma aula, a senhora se comunica muito bem, foi um programa assim, tão cheio de ternura, de carinho, doutora. Volta Obrigada. aqui, né? Eu volto, com prazer. Nós estamos assim no Agosto Dourado também, né, doutora? Agosto Dourado, mês de incentivo ao aleitamento, incentivo à amamentação. Que maravilha, então, doutora. Eu adorei, viu? Bem-vinda, obrigada. Viu? Um beijo aí pro Arthur e pro Felipe, né? Pode deixar que eu dou. Parabéns ao Giovanni aí pela presença, viu, Giovanni? Que Deus abençoe, viu? Gente, depois dessa aula carinhosa sobre gestação, chegou o momento de nos voltarmos para Deus e agradecer pelo dia que tivemos e pelas graças que recebemos diariamente. Vamos juntos rezar, agradecendo a Deus. Deus eterno e todo-poderoso, em nome de Jesus eu quero vos agradecer pelo meu dia que chega ao seu final. Obrigado, meu Deus, por tudo que me destes e por tudo o que sou.
Obrigado pelo dia de hoje, por tudo de bom que me aconteceu, por tudo o que consegui. Ofereço-vos todo o meu dia, todo o meu cansaço, frustrações, injustiças, decepções e alegrias. Obrigado por tudo, pelo alimento, pelo ar que respirei, pela vossa proteção e também pelas coisas que deram errado. Vós sabeis o porquê de cada uma das minhas experiências. Seja feita a vossa vontade, Senhor. Amém. Que bonito, gente. E durante o nosso programa, no início, na abertura do nosso programa, nós incentivamos que você pudesse mandar as fotos, né, das futuras mamães, as suas fotos. E a gente, com muito carinho, quer acolher e rezar em cada intenção. Quero colocar nesse momento todas as futuras mamães que estão vivendo esta alegria, essa expectativa pela vida. Estou aqui ao lado da imagem de Nossa Senhora Aparecida, da Conceição Aparecida, que está grávida, né? Nossa Senhora que está grávida, esperando o seu neném também. Então, diante dessa imagem, no manto sagrado de Nossa Senhora, eu quero colocar nesse momento todas as mamães, todas essas fotos que estão chegando, esses momentos maravilhosos, esse sim que foi dado pela vida, esse sim que está sendo dado pela vida, que São José, que Nossa Senhora, que a Sagrada Família possa acompanhar essa gestação, para que toda criança que está sendo esperada com tanto amor, com tanto afeto, com tanto carinho, possa receber, possa vir com alegria, com saúde, com muita esperança e para fazer com que esse mundo seja um mundo mais bonito, né? Um mundo mais humano, um mundo mais cheio de Deus, com a presença desses futuros anjinhos que estarão no meio de nós. Também quero colocar nesse momento quantas pessoas que têm dificuldade, quantas pessoas que têm dificuldades de engravidar. Então eu quero colocar você, mãe, pai, que estão tentando, que estão se preparando para que Deus lhes dê a serenidade necessária para deixar muitas vezes de lado aquela angústia, aquele sofrimento, para buscar essa paz interior, para que no momento certo vocês possam também receber esse presente, essa dádiva de Deus. Então nós colocamos também, eu estou aqui ao lado da imagem também de São Peregrino, o protetor contra o mal do câncer. Eu quero colocar também hoje todas as pessoas que estão em tratamento, as pessoas que estão internadas, as pessoas que estão fazendo quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia, um outro tipo de tratamento, as pessoas que estão desenganadas, as pessoas que estão vivendo talvez essa dor, essa angústia no leito de suas casas, impossibilitadas muitas vezes de caminhar. Então nós queremos também colocar na intenção de São Peregrino todas essas pessoas, os enlutados também, aquelas pessoas que estão vivendo a dor do luto, da angústia da separação, nós também queremos pedir. E para todos nós, para todas as famílias, domingo que vem agora, nesse próximo domingo, vamos celebrar o Dia dos Pais. Aqui temos pais em nossos meios, então colocando a saúde de todos os pais, pedindo essa graça na intercessão aí também de São José. Peço agora que você, com muito carinho, essa água eu vou depois dar de presente para a doutora Bruna, viu? Que ela vai tomar. Então segure firme aquele copo d'água que você tem na sua casa, segure com fé. Senhor Deus de infinita bondade e misericórdia, aqui te apresentamos essa água tão limpa, tão pura e tão transparente, como tem que ser a nossa vida nessa busca diária e constante da santidade. Dignai o Senhor abençoá-la e que através desse sacramental desça sobre cada filho, cada filha, toda a bênção, toda a proteção, toda a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutora Bruna, é para a doutora, viu? Depois a gente vai entregar com muito carinho. Eu queria imensamente agradecer toda a nossa equipe de coração, a você que sempre nos acompanha com muita fé, com muito amor, viu? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe, Nossa Senhora, do glorioso São José, de São Peregrino e Santa Clara, padroeira da televisão, desça sobre você, sua casa e sua família, principalmente os enfermos e as futuras mamães, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.